Sabe aquela sensação que você tem de que você sabe, mas você não consegue explicar, você não consegue pôr no papel, você não vai pra frente? Muitas pessoas têm isso, principalmente quando tá travado na escrita, quando não tem o hábito de escrever. Nesse vídeo eu conto pra você algumas dicas de como destravar a sua escrita. Eu sou a Kel, sejam muito bem-vindos ao canal. Primeiro você começa escrevendo, criando o hábito da escrita e também da leitura. Gente, ler auxilia muito no vocabulário, você entende como as palavras foram colocadas, o modo como as pessoas colocam. Quando você cria o hábito de leitura, também auxilia na tua escrita. Mas não adianta, não existe teoria que funcione sem a prática. Então, para você escrever bem, você tem que escrever muito. Eu sempre falo, tenha seu caderninho, tá? Esse é meu companheiro de muitos anos, que eu tenho ali debaixo do braço. Tenha seu caderninho para escrever, anotar. Cria o hábito de tipo um diário, escritas nada a ver, coloca o que você tá pensando, o que você tá sentindo, simplesmente para você desenvolver essa habilidade de conseguir escrever. Segundo, quando você for escrever um texto científico, um trabalho, você tem que sempre montar os tópicos para você ter ideia daquilo que você vai escrever e daquilo que você também precisa ler, de toda a teoria que você precisa se embasar. Então, antes de começar a pesquisar, se você já tem um conhecimento prévio, obviamente, né, do seu trabalho, começa pensando na estrutura que você precisa, no que você vai colocar. Coloque pequenos tópicos. Eu preciso falar sobre isso, aquele assunto também é importante, que vai aqui nesse capítulo tal, que vai nesse índice tal e nesse sentido, ok? Fez os tópicos, partiu escrita, feito é melhor que perfeito. Ou seja, você só vai ter um texto bom depois de muito reescrever, ler, reescreve, de muito trabalho. O primeiro esboço sempre vai ser alterado. Muito difícil, eu sento aqui, coloco alguma coisa e fica. Não, normalmente o que acontece é eu escrever, depois eu volto e ficou confuso, deixa eu melhorar, a informação não era bem essa, depois eu li, atualizei e vi que mudou. Você vai passar várias vezes pelo mesmo texto, você vai voltar. Então começa, porque se você não começar, você nunca vai ter nada pronto. O primeiro passo ele é mais difícil, mas ele também é muito importante. Você sai da inércia. Sabe aquele negócio que sempre falam pra você, crie metas, escreva tantas linhas por dia, tantas páginas. Esquece isso agora. Você só vai colocar isso em prática quando você já tiver criado o seu hábito de escrita, quando você já estiver com a sua escrita fluindo. Agora, tira a pressão, relaxa, meu querido, vai lá e escreve. Não importa se o texto ficou bom, não importa se você escreveu um parágrafo ou se você escreveu 5 páginas. Não utilize isso como meta pessoal, porque se hoje você sentou e escreveu muito e amanhã você não estiver tão inspirado, o que acontece bastante, você pode se frustrar. Depois que você tiver o hábito da escrita, que já tiver destravado, que já tiver fluindo melhor, você pode estipular assim metas, mas eu não aconselho de fazer meta diária. Faça uma meta semanal, quinzenal, sei lá, cada 3 dias, uma meta mais espaçada, porque nós somos seres humanos, nós temos flutuações. Tem dia que eu acordo super inspirada, venho aqui e gravo pra vocês e flui muito bem. Tem dias que eu fico horas aqui e não sai nada. É super natural. A mesma coisa acontece com a escrita de trabalho. Então não se pressione, relaxa, no começo é assim mesmo, é difícil. Quando você tá aprendendo uma coisa nova, você leva mais tempo. Depois que virar hábito, você vai sentar e escrever tão naturalmente que você escreveu um monte e nem percebeu. Vai ter que voltar, ler, reler e escrever, sim, porque isso você vai fazer até o final da sua pesquisa. Antes de entregar para a banca, você vai revisar tudo que você fez, mas vai fluir melhor, você vai ver. Por último, uma dica se você quiser saber se o seu texto tá bem escrito, porque você já percebeu que muitas vezes a gente vai escreve, coloca pontuação imaginária, continua escrevendo e acha que tá bom, ou então, algo que eu vejo muito, excesso de vírgula. Isso eu aprendi com o meu orientador, porque eu fazia. A gente tem mania de colocar vírgula, fazer aqueles textos imensos, né, aqueles parágrafos imensos, frases imensas. Isso deixa o texto confuso, não fica legal. Então, você que escreveu, você sabe a ideia do teu texto, você já está condicionado a ler na pontuação correta. Mas uma pessoa leiga, alguém que não conhece, que não sabe o que você escreveu, vai ler do jeito que você colocou ali no papel.
Então, antes de enviar o seu trabalho para a banca, se você quer ter certeza que tá claro o teu texto, que tá bem escrito, pede para qualquer pessoa ler. Pode ser a mãe, o crush, uma criança. Gente, se você já quer puxar papinho ali com o gatinho, com a gatinha que você tá, chama lá e fala assim, ai, pode me ajudar aqui com o meu trabalho? Sexta-feira à noite, né? Já é uma desculpa para puxar um papinho ali. Então, você pede para a pessoa ler. Se o que ela leu é realmente aquilo que você colocou, fez sentido, tá bom? Então você cumpriu o seu papel, o teu texto tá bem escrito. Agora, se ficou algum pedaço que não era bem aquilo, se ficou confuso, se a pessoa se perdeu na hora de ler, se ela fala que nem eu, assim, que fala, você separar e às vezes você esqueceu de pôr a vida. Respira aqui, ó. Né? Então, você vai conseguir ver onde o seu texto está falho e onde você precisa melhorar. E essa é uma dica super importante, porque você tem que escrever com os olhos do leitor. Eu sempre falo, um bom texto é um texto simples, um texto fácil de ser lido. Ortografia importa, pontuação importa sim, mas os termos que você coloca e a maneira são também essenciais, porque qualquer pessoa tem que saber ler o teu trabalho e entender. Existem muitas pessoas como eu que são curiosas e vão ler trabalhos de áreas totalmente não correlacionadas. Por quê? Por alguma razão, ou seja, por curiosidade ou por necessidade, enfim. Então, o seu texto ele tem que ser fácil e acessível para todos. Esse é um bom texto. Não adianta ficar colocando palavras rebuscadas, termos técnicos que ninguém nem utiliza. Você tem que colocar do jeito que realmente é. Se você gostou dessa dica, compartilha com algum colega que precisa saber, manda para aquele seu crush que vai ler. Não pode falar isso, né? Porque daí ele vai saber que é crush e você ainda não ri. Manda pro seu amiguinho que você quer conversar na sexta-feira à noite, tá? Deixa seu comentário aqui pra eu saber, isso é muito importante pro canal.